Opa, e aí, beleza? Tem um estilo de manhwa que eu adoro, né? Vilão, né? O Hisoka, ele é um vilão, então vocês devem entender que eu gosto de manhwa de vilão. Eu já recomendei muitos manhwas de vilão aleatórios aqui, né? Como eu fiz anti-herói, fiz herói e eu ainda esqueci de fazer o vilão, eu decidi fazer logo o vilão nesse top 5 aqui, né? Eu espero que vocês gostem, pessoal. Vamos seguir evoluindo e até a próxima. Eu me tornei um vilão de um jogo de fantasia. Tudo começa na Floresta da Traição. Um grupo de ladrões esperava sua próxima vítima, que passaria pelaquele breu da escuridão. Infelizmente para eles, as preces deles acabaram sendo ouvidas por Ian, que passava naquele momento. Como ele era um mercenário, ele levava a cabeça do seu prêmio como uma carta de óbito para o seu contratante. Mas aqueles ladrões queriam tanto roubar o seu prêmio quanto ceifar a sua vida. Entre mortes e traições, Ian já era acostumado com aquilo. Usando as suas habilidades contra aqueles grupos de ladrões, até surpreendendo eles por ele ter várias habilidades, no meio daquele banho de sangue só restava o líder daquele grupo. Ian deixou ele vivo para mostrar o quão pequeno ele era, mas por fim ele acabou ceifando a vida dele também. Assim que ele terminou aquela parada desagradável que ele teve que fazer, Ian resolveu caminhar até o seu destino, levando a cabeça daquele Kobold como um teste de óbito para receber a sua recompensa. Como aquele grupo de ladrões também tinha uma recompensa sobre eles, assim que mostrou o comprovante de morte deles para o líder da estalagem, Ian resolveu subir para o seu quarto para tomar um banho. Ian nem sempre foi uma pessoa fria e calculista. Isso tudo aconteceu porque ele entrou nesse maldito jogo. Agnolia, um jogo de realidade virtual que dava para você escolher várias classes. Um mundo cheio de corrupções, monstros e conspirações, um jogo perfeito. E ele escolheu um personagem que tinha muitas habilidades em si. Entretanto, Ian percebeu tarde demais que esse jogo simplesmente favorecia personagens que só tinham uma habilidade. E era muito difícil você upar de level com várias habilidades. E quando ele percebeu isso, ele resolveu excluir sua conta para começar do zero. Mas ele acabou sendo surpreendido e sugado para dentro do jogo. Ian ele acabou sendo mandado para uma parte do mapa que se chamava Pântano, onde só viviam os piores dos piores, onde você era atacado por monstros e pelos humanos. Um lugar onde só os cruéis sobrevivem. Depois de passar um ano passando por várias situações de vida e morte, Ian percebeu que nesse mundo ele precisa ser cruel se ele quiser sobreviver. E ele ficou no pântano mais ou menos por um ano, passando por várias situações de vida e morte. Depois de sair de lá, ele acabou virando mercenário para conseguir dinheiro e também construir seu nome como mercenário. Assim que ele concluiu seu trabalho, ele acabou levando o contratante dele para ver os corpos dos seus agressores e também os corpos dos kobolds, para mostrar que ele realmente concluiu sua missão. Só que ele acabou vendo uma pérola no peito do líder dos kobolds. E assim que ele pegou nessa pérola, ele percebeu que se alguma pessoa comum tocasse naquilo, ela seria escravo daquela pessoa que amaldiçoou o kobold. Quando ele tocou, ele não foi amaldiçoado, mas ele recebeu um juramento de morte do magro negro que acabou enfeitiçando aquele kobold. Mas ele é muito esperto, ele conhece muito bem esse jogo. E ele sabe que alguns dias, um grupo de pessoas específicas vai passar na estalagem e esse grupo tem uma participação muito grande na história. E eles estão procurando alguém muito forte para guiá-los até o Magro Negro. Então ele vai fazer duas jogadas ao mesmo tempo. Ele vai levá-los até o Magro Negro para ajudá-los a matar o Magro Negro e ainda vai ganhar o dinheiro em cima disso, utilizando todo esse mundo maldito que ele foi mandado ao seu favor. O Rei Marcial Indomável. Tudo se inicia na capital de Antares, onde estava acontecendo uma batalha entre os humanos e o Rei Demônio. Os humanos já haviam perdido mais de 2 milhões de soldados que caíram em combate. Agora os heróis do mundo estão vagando até o castelo do Rei Demônio, Rifanhat. Mas eu pergunto para vocês, quem realmente são os vilões? Essa batalha aconteceu simplesmente porque os humanos não conseguiam ver as outras criaturas como iguais. Ou vocês são escravos para eles, ou vocês merecem morrer. Tudo que Rifanhat fez foi libertar as criaturas das escravidões impostas pelos humanos. Os elfos, eles eram vistos como empregados bonitos que viviam muito. Os anões eram vistos como mineradores. Os orcs eram vistos como fonte de elixir para os humanos. Vendo a maldade que esses povos sofriam, Rifanhat, que era um simples mago humano, resolveu aprender um pouco sobre a cultura deles para ver o verdadeiro motivo. E ele descobriu. Era o ódio que os humanos sentiam sobre essas criaturas, então eles queriam pisar muito neles. Mas depois de ver essa maldade clara, tudo que ele fez foi libertar os monstros das escravidões que eles eram impostos para eles, lhe dando para eles a liberdade. Mas os humanos não gostaram nada disso. Em tempos eles enviaram pessoas para ficar atacando eles, e eles só revidavam a justa agressão. Mas os humanos fizeram deles vilões, tudo porque alguns monstros não eram bonitos o suficiente. Com suas mentes perversas, eles criaram uma ilusão que eles estavam lutando contra o mal, para poderem matar os monstros. E agora estão se vangloriando que mataram muitos monstros. Só que agora só faltava o tal Rei Demônio. Bando de hipócritas. Rifanhat percebeu que o diálogo não iria funcionar contra esses monstros humanos, já que eles só querem matar o Rei Demônio. E agora ele não iria mais dar a segunda face. Usando a sua magia mais forte, ele conseguiu eliminar metade dos heróis, só sobrando o Rei Marcial do Punho Teslou.
Por causa do seu treinamento físico, ele foi o único que resistiu àquela magia. O Rifanyard usou muita força e seu corpo foi cobrado naquele processo, mas ele precisava vingar os seus amigos. Só que por causa do seu último feitiço, ele acabou perdendo para Teslow. Rifanyard pensou em desistir daquela batalha, mas Teslow disse para ele que os monstros voltariam a ser escravos. Isso fez com que o coração de Rifanyard voltasse a reacender, já que ele não queria ver essa agressão de novo no seu povo. Ele se lembra que ele estudou uma magia de regressão, e como ali era tudo ou nada, já que ele iria morrer mesmo, ele resolveu tentar. Como Teslow também foi afetado pela magia de regressão, Rifanyard retornou no corpo de Teslow quando ele era novo. Para Teslow ser forte, ele precisou passar por um treinamento físico muito mortal, já que o clã do Teslow era tão forte que o treinamento deles era de vida e morte. Rifanyard nunca treinou seu físico, já que ele era um mago, então ele não precisava usar o físico dele. Então agora ele sabe que ele precisa sobreviver esse treinamento mortal para iniciar sua jornada, para reencontrar os seus companheiros que ele perdeu em batalha, e dessa vez buscar a liberdade que eles sempre sonharam. O Lorde Demônio retornou após 3.000 anos. Finalmente, depois de anos vivendo no encalço, os humanos seriam ceifados por Nock, o atual Rei Demônio. Os humanos sempre foram traiçoeiros. Mesmo numa guerra eles agem covardemente, mas com suas generais Nocte vai finalmente dar cabo deles. Depois de resolver alguns detalhes daquela guerra que seria um banho de sangue fora de proporções, entre 500 demônios e 10.000 humanos, Nocte se lembra um pouco do que levou a ele a chegar a essa medida extrema. Ele não era daquele mundo, na verdade ele era do mundo chamado Terra. Lá ele era alvo de bullying constante, até que a sua vida foi ceifada por um Truque-sama. Depois de reencarnar no outro mundo, mesmo em outro mundo com uma nova vida, ele também era muito intimidado. E foi ali que ele percebeu que, não importava que mundo ele iria, os humanos sempre são a desgraça do mundo. Por sorte do destino, ele acabou conhecendo Lilith, que foi um demônio que ensinou mais um pouco das artes demoníacas para ele. Com os ensinamentos dela, Nocte acabou despertando como o próximo rei demônio. Até os demônios de nível baixo eles têm forte conexão com a mana, fazendo com que levasse uma grande vantagem para eles naquela batalha. Mas os humanos são bem traiçoeiros e descobriram uma magia profana que nem mesmo o pior demônio iria usar, já que era uma magia muito repulsiva. Mas os humanos, eles fariam qualquer coisa para ganhar aquela guerra. E eles utilizaram esse método para conseguir ganhar aquela guerra, assim tentando selar os poderes dos demônios e de Nocte. Como Nocte ele era o mais forte de todos, ele resolveu contra-atacar os humanos, mas infelizmente ele subestimou o nível de maldade da humanidade. E no fim ele teve que ver as suas generais sendo seladas, e por ele ser muito forte ele foi o último a ser selado. Essa mágoa durou para ele mais ou menos 3.000 anos. A civilização ela acabou evoluindo, seguindo seu percurso, mas os céus resolveram dar mais uma chance para ele combater de novo. Por ironia do destino, Nocte despertou com as suas 3 generais, faltavam as outras, mas naquela situação ele resolveu ainda estudar aquele ambiente. Assim que ele viu uns humanos com traje diferente e linguajar diferente, ele resolveu averiguar mais aquele processo. E para ganhar a confiança deles, ele resolveu seguir uma história, na qual eles falassem ali, ele ia seguir essa história. Assim ele descobriu que aqueles humanos eram caçadores, então ele resolveu fingir que ele também era um caçador que acabou se perdendo no seu grupo. Assim os humanos convidaram ele para adentrar no portal. Lá ele acabou encontrando 3 mulheres demônios. Ele percebeu que alguns demônios foram escravizados para o bel prazer dos humanos. E mesmo em 3.000 anos, os humanos ainda não mudaram as suas atitudes. E quando uma criatura daquele portal apareceu, tanto Nocte quanto os demônios foram jogados como isca para aqueles caras conseguirem fugir. E depois de derrotar aquela criatura e salvar aquelas demônios, Nocte sabe o seu motivo de ter retornado agora. Ele vai aprender muito mais sobre esse século estranho que ele foi mandado e depois vai reunir seu exército para finalmente tomar esse mundo dos humanos que não merecem esse mundo. Mestre Caçador. 20 anos atrás, incontáveis portais surgiram em todo o mundo. Nesses portais habitavam incontáveis monstros. Os seres humanos criaram um grupo de exploração para desbravar esses portais, que foram chamados de selva. Os monstros da selva, eles não poderiam entrar no reino dos humanos. E os humanos, ao derrotar aquelas criaturas, eles não poderiam trazer os materiais que aqueles monstros dropavam para a terra. Vendo que a selva era meramente um lugar onde você poderia escolher se você ia ou não, uma organização chamada Shenchuang reivindicou os direitos sobre selva, a transformando em um jogo, onde você poderia escolher se você iria se arriscar ou não. Entretanto, muitos humanos com a sua vida leviana iam para a selva em busca de emoção, e muitas pessoas ricas investiam em pessoas pobres para ver eles arriscando suas próprias vidas. E agora, nos dias atuais, a empresa Shenchuang criou um grupo de caça para estudos em selva.
Lin Tian era um dos criadores de Selva, e o líder de expedição, Liu, também era um dos executivos, e ele acabou ficando muito puto com Li, porque ele buscava deixar o mundo de Selva mais para as pessoas conseguirem jogar de boa, sendo que a empresa só buscava lucro. Li, ele queria que todos pudessem jogar esse jogo, mas Liu não queria, Liu queria só lucro, tanto que Lin queria muito pedir demissão daquela empresa, já que ela sugava toda a sua vida e sua humanidade, e ele sempre era humilhado por Liu, por ele ser um executivo, e ele não chegou lá simplesmente porque ele foi muito foda, porque ele era filho do dono. Isso deixava Lin muito puto com isso. Por sorte, Lu Wei, que era uma amiga dele, fez com que ele se lembrasse do porquê ele estava na empresa. Li, ele precisava muito do emprego, já que a sua família deixou ele envolvido em dívidas. Isso fez com que Lin jogasse seu ego fora e desistisse de pedir demissão. Luo, vendo que Lin estava muito bravo, ela decidiu levar ele para fora para tomar um ar. Diferente de todos naquela empresa, Liu se importava com Lin. Por isso que dava um ar de esperança para que ele se mantesse nessa empresa, para proteger ela e para proteger sua família. Enquanto Lin estava fora lá se refrescando sua mente, os conspiradores da empresa, depois de anos sugando ele, queriam eliminar ele, já que ele era muito inteligente. Ele podia vazar alguma coisa sobre Selva, já para as outras pessoas, ou para outras empresas. Na verdade, todos os problemas que ele tinha na sua vida foram criados pela sua empresa. Tudo para manter ele na coleira. Primeiro eles mataram a família dele, depois eles criaram essa dívida falsa que a família dele devia para ele pagar, para que ele se mantesse preso na empresa. Mas as ações que Lin estava tendo, por ele querer deixar o jogo mais jogado para as pessoas mais humildes, fez com que eles pensassem que ele seria um risco para a empresa. Então eles decidiram eliminar ele. Lin, por ele ser um desenvolvedor do jogo, ele tinha acesso a várias roupas e armas muito fortes. Mas mesmo tendo um conjunto muito forte, ele não esperava a traiçoeira emboscada que ele sofreria. E além dele estar se protegendo, ele estava tentando proteger Luo também, que era sua companheira. Mas como Lin saberia? E quando ele soube, já era tarde demais. Luo também era uma das traidoras. Ela o esfaqueou pelas costas. E ainda contou tudo pra ele, que na verdade foi eles que armaram para a família dele ser devedora. Foi eles que mataram alguns membros da família dele. Como ele iria morrer de hemorragia, deixaram ele para morrer de hemorragia ou para ser devorado por alguma criatura. Mas Lin tinha um grande plano. Ele sabia que ele poderia ser traído. Então ele se recorda de um achado que ele teve. Existia uma lenda em Selva, sobre o Lorde Selva, que era um dos monstros mais respeitados nos clãs dos monstros. Lin, em uma das suas pesquisas em Selva, ele descobriu um pouco sobre essa lenda. E para ativá-lo, o usuário precisa passar por um evento marcante em sua vida. Lógico, como um deus Selva ele era muito poderoso e ele acabava quebrando os parâmetros de dentro de Selva, então o usuário ele iria passar por vários confrontos de vida e morte. E o deus Selva ainda, ele tentaria controlar o corpo do usuário. E agora Lin, em busca da sua vingança, terá que passar por vários eventos de vida e morte, e também daqui a alguns anos, a Selva e o mundo dos humanos irão se colidir, irão se juntar. Por isso que a empresa decidiu eliminar ele também. Então ele terá que perder a sua humanidade para se vingar. Eu realmente não sou um vilão. Sem aviso prévio, em 2125, houve o surgimento de 4 deuses que foram chamados de deuses do desastre. O mundo acabou se tornando um lugar frio e sombrio. Esse foi o dia que as calamidades apareceram. Com o intuito de sobreviver, os apóstolos, que são humanos que foram escolhidos pela torre para enfrentar as calamidades, reuniram forças para lutar contra essas 4 calamidades. Depois de anos de baixa, finalmente os humanos conseguiram matar a primeira calamidade, a calamidade da conquista. Lin, ele foi o único do seu esquadrão que acabou sobrevivendo àquela sentença de morte. Meg, que era uma das suas amigas que foi designada para outra missão, veio ao seu encalço quando descobriu que ele poderia ter morrido também. A mesma ficou muito feliz dele ter sobrevivido, e quando ambos estavam comemorando aquela vitória da humanidade, pela primeira vez uma calamidade morreu, o melhor amigo de Lin acabou esfaqueando ele e a sua amiga Meg pelas costas. Tudo aquilo era inveja, já que Lin matou o conquistador, então ele receberia esse título, e toda a humanidade iria levar ele como herói. E antes de Lin morrer, esse amigo ainda falou que ia acusar o Lin de ter matado a Meg, e ele teve que matar Lin, dizendo que Lin se vendeu para a calamidade. Então, além de ouvir aquelas palavras tristes, Lin ainda teve que ouvir que o amigo dele iria manchar o nome dele. Lin, ele sempre viveu uma vida como miserável, e quando ele achou que ele poderia ser feliz, as suas tristezas o puxaram de volta para sua vida infeliz. Não se sabe o que houve, mas Lin retornou no tempo, faltando 4 anos para que as calamidades despertassem. E depois de dar uma resposta esplêndida para um professor que sempre humilhava ele nas suas aulas, Lin, vagando sem rumo, ele pensa como é que ele vai se preparar para enfrentar essas calamidades, já que quando elas surgirem, muitos dos apóstolos irão ver os poderes delas e irão trair a humanidade, tanto por medo quanto por ganância. Mas os pensamentos de Lin foram ofuscados pelo seu amigo que traiu ele. Esse cara que dizia ser amigo dele sempre o tratava como faz tudo, mas só de Lin olhar para ele agora, Lin sente repulsa dele. E ele sabe que dessa vez ele não poderá baixar a guarda para ninguém. Lin sabe que o seu falso amigo gostava muito de treinar. E diferente de Lin, que se tornou forte por causa do seu esforço, esse lixo acabou despertando naquela noite. E Lin sabe que ele teria só um momento, ele não poderia errar, usando o momento que ele foi despertar como um momento de distração para cortar a garganta dele. Tem 2 formas de você virar um apóstolo. A primeira
é você treinando, tendo muito esforço e acabando despertando. E a segunda é você matando um apóstolo ou a pessoa que está prestes a despertar para se tornar um apóstolo. Mas depois que a pessoa desperta, ela tem que responder uma pergunta se ela acredita em Deus. Assim que ela aceita, ela é mandada para um teste. E o seu primeiro teste, ele acabou entrando num avião e ele precisava sobreviver de um avião que iria cair. Mas tinha 5 pessoas e somente um paraquedas. Lini nota que debaixo das protonas tem vários kits e neles também tinham facas para que eles pudessem se matar para saber quem seria o último que pegaria o paraquedas. Aquilo ali era um teste mental que 5 precisavam sobreviver, mas somente com um paraquedas.